Então agora eu vou falar um pouco sobre o surgimento do universo, segundo a ciência, e a relação com os dias criativos descritos na Bíblia. Eu não vou falar aqui sobre algum argumento religioso, mas única e exclusivamente do texto bíblico que descreve o início da criação. Assim vai facilitar um pouco mais o entendimento, tá? Então vamos lá. O livro bíblico de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Note que esse texto bíblico, ele traz à tona quem foi o Criador, identificado como Deus. Note também que o versículo cita a palavra terra no singular, identificando o planeta em que vivemos, mas usa a expressão céus no plural. Isso porque se refere ao céu visto por nós, humanos, e limitado pelo horizonte, e o céu não visto a olho nu, que é o espaço onde se localizam e se movem os astros. Bom, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar você para fazer um exercício de imaginação. A Bíblia revela que antes de criar o nosso universo, Deus já havia criado outras criaturas chamadas anjos. Eu não vou entrar em detalhe agora sobre a criação dos anjos, porque nós vamos falar sobre isso mais à frente. Nós vamos tratar desse assunto específico. Mas um dos anjos que a Bíblia chama de Miguel, que posteriormente ficou conhecido na terra como Jesus, também Cristo, né? Nós vamos falar sobre ele à frente, atuou como o mestre de obras de Deus durante a criação. Para ilustrar, um arquiteto ele faz um projeto de uma linda casa e determina o tipo de material, mas cabe ao engenheiro determinar, através de cálculos, a quantidade de material que será usado na construção. E cabe aos pedreiros e ajudantes a executar o trabalho de construção propriamente dito. Foi exatamente assim que o nosso universo foi feito. Deus, o arquiteto, idealizou o projeto da concepção do universo. Foi ele quem determinou também o material a ser usado. São as partículas subatômicas. Depois, ele passou esse projeto para o engenheiro, no caso, Miguel, ou Jesus. As pessoas chamam de Cristo também. Esse Jesus, Miguel, fez os cálculos para definir onde este universo deveria ficar no espaço, a quantidade de partículas e a melhor forma de unir essas partículas. Depois de conseguir a resposta a essas perguntas, o anjo Miguel começou, junto com os outros anjos, a formulação propriamente dita deste universo. Para ilustrar essa parte, para facilitar o entendimento, um programador, vamos citar como exemplo o Mark Zuckerberg, quando quer desenvolver algo como o Facebook, ele cria toda a programação e os algoritmos, que quando executados, eles chegam ao objetivo traçado no projeto, no caso, o programa ou a rede social Facebook, que muitas pessoas utilizam. Entendido isso, vamos adiante. Só que, para continuar, nós precisamos entender que o registro bíblico sobre a criação descrito em Gênesis não está em ordem cronológica. E prova de que realmente isso é verdade é que o relato da Bíblia descreve a criação do sol e da lua no quarto dia, depois de criar a vegetação, árvores, frutas. Bem, não precisa ter um QI alto para saber que isso não seria possível, né? Sendo assim, nós precisamos deixar duas coisas claras. Primeiro, como dito anteriormente, os dias criativos não estão em ordem cronológica. E segundo, não se trata de dias literais de 24 horas. Para entender, no terceiro dia, a ordem foi: faça a terra brotar relva, vegetação que dê semente. É impossível a relva, vegetação, brotar em apenas um dia. Então, logo a palavra dia usada neste relato bíblico se refere a um período de tempo indeterminado, além de especificar como algumas criações importantes ocorreram. Então é importante compreender isso para compreender depois o restante do relato. Agora nós vamos falar sobre um texto crucial no entendimento. Isso fica ainda mais claro quando nós analisamos o versículo 2 de Gênesis, que diz assim: ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. Note que nesse versículo a terra ainda está em formação.
Ela ainda não atingiu essa forma geóide. Algumas pessoas falam em esfera, que é hoje. Se o versículo citado afirma que a Terra estava sem forma e vazia, indica, por exemplo, que os átomos de oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, sódio, magnésio, titânio, enfim, eles ainda estavam se multiplicando para transformar aos poucos a Terra no formato que é hoje. Agora, é importante notar que as palavras hebraicas usadas aqui para descrever a forma da Terra são tohu, sem forma, e vavohu, vazia. Essa palavra tohu, sem forma, ela também pode ser traduzida como caos absoluto e desordem. Então, é assombroso e assustador analisar esse versículo bíblico a fundo, pois é totalmente compatível com o que os cientistas descobriram sobre a formação do nosso planeta. Então, por que essa menção é tão significativa? Porque Moisés escreveu esse relato há quase 4.000 anos atrás. E apenas no século passado, os cientistas descobriram que a forma realmente era deformada, ou que a Terra, melhor dizendo, realmente era deformada enquanto ela estava sendo criada. Vou citar um resumo rápido para vocês. Há 4,5 bilhões de anos atrás, colisões incontáveis, de meteoros que constituíam o início do sistema solar começaram a formar o planeta Terra. Naquela época, a superfície era um oceano de rocha derretida, com quilômetros de profundidade. As temperaturas excediam 4.400 graus Celsius, parecida com a superfície do Sol hoje. Meteoritos enormes caíam em um bombardeamento incansável. No início da Terra, as partículas radioativas de urânio, tório e potássio eram muito abundantes. O calor produzido com o apodrecimento dessas partículas manteve a Terra extremamente quente por um período muito longo de tempo. Por que nós estamos falando tudo isso? Você vai entender daqui a pouco. Entraremos agora num período fantástico descrito no versículo bíblico, que é a Era da Água. Há 4,4 bilhões de anos atrás, a Terra tinha cerca de 100 milhões de anos e os meteoros ainda caíam no planeta, mas o resfriamento gradativo no núcleo permitiu que a maior parte da superfície se solidificasse, formando então uma crosta de rocha vulcânica escura. Naquela época, mesmo tão seco, a água já estava se formando na superfície. À medida que o planeta foi resfriando, as rochas da superfície foram expelindo toneladas de dióxido de carbono e uma parte deste vapor deve ter sido expelida durante esse processo. Embora nós não saibamos exatamente como a Era da Água começou no planeta, alguns cientistas acreditam que asteroides ricos em água, meteoritos e cometas que atingiram a Terra durante esse processo de criação, de formação, trouxeram uma grande quantidade de água para o nosso planeta. Os cientistas ainda estão divididos, mas seja lá de onde tenha vindo essa água, se podemos dizer assim, quando ela chegou, ela mudou o planeta de forma dramática. À medida que a água evaporava da superfície, quantidades enormes de vapor d'água subiam para se juntar ao dióxido de carbono na jovem atmosfera, formando espessas nuvens bloqueadoras. Essa água em condensação desencadearia a maior tempestade que a Terra veria. À medida que as tempestades chacoalhavam os céus, a chuva começou a cair sobre essa superfície rochosa abaixo que estava se formando na Terra e continuou caindo. Choveu por milhões e milhões de anos. E o resultado foi o mundo aquático exatamente como descrito no versículo bíblico, que diz assim: e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. Olha que coisa fantástica como o relato bíblico bate exatamente com o que a ciência descobriu até agora.